Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e cá estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que juridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila e sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, Rodrigão. Banho frio de manhã para dar aquela acordada. Estamos aqui firme e forte para começar a última semana antes do último dia do recesso, né? Que vai ser verdade. Inclusive, a gente tem que comemorar esse recesso forense aí, né? Sempre bom. É isso aí. Cara, a gente, antes de começar a gravação, a gente tava falando de pagodes, bandas de pagodes e os agentes das bandas de pagode. E eu lembrei de você. Eu venho da Zona Sul pra Barra, tava engarrafada na Lagoa, e o meu Uber, ele era muito pagodeiro. E ele só botava um pagode atrás do outro, e aí ele cantava alto o pagode. Ele cantava e ele olhava assim pra mim, pra trás, sabe? Dava uma levantadinha de sobrancelha. E eu tava trabalhando de óculos escuros, eu só olhava e dava aquele sorrisinho assim. Eu lembrei muito de você, Rodrigo. Pensei que ela fosse falar da camisa dos amigos. Gente. Não, gente, isso aqui é só humor negro. Não tá cabendo nessa manhã gostosinha pré-natal. Chega de toxicidade humorística. Mas, pois é, rapaziada, hoje, extraordinariamente, estamos gravando de manhã por motivos de agenda. Porque Rodrigo, isso você nem precisa dizer. A pessoa que tá te vendo com essa cara inchada, ela já tá sabendo que você tá assim. Não é fácil. O Brasil perdeu, então não tá fácil pra ninguém, né, gente? Inclusive, 4 minutos, gente. Eram só 4 minutos, porque não botou os 11 caboclos atrás dali na bola. Enfim, segue o baile. Vamos falar de coisa boa? Top Term. Só uma coisa, ô Pedro, você também tá indignado com o Brasil ter perdido? Já passou. Eu fico puto, mas já passou já. Eu quero ganhar dinheiro. Esses caras tudo milionário, eu tô aqui trabalhando. Porra. Uma amiga minha falou isso. Eu fico triste pelos jogadores, eles choram, imagino ali o nível de idealização, né, de um jogador de alta performance ganhar a Copa. Aí uma amiga minha virou e falou assim, Natália, você já experimentou jogar no Google o salário de pelo menos 5 deles? Em real, tá? Nem precisa ser, converte da moeda que eles ganham pro real. Aí eu joguei só o do Neymar e aí rapidamente... $30 mil por dia. Por minuto. Eu fiquei tranquila. Por minuto ele ganha. Cara, eu cheguei... $30 mil por minuto. Eu acho que mas ele merece, real ele ganha... ganha... Cara é foda. Cara, ele merece porque ele converte. O cara, ele vale o quanto ele vende chuteira. Quando ele foi pro PSG, esgotaram as blusas, não foi ele? Esse caso não foi ele. Loucura. Então, mas assim, enfim, vamos pra pauta jurídica aí. Antes que a gente ingresse no jurídico mais robusto, a gente tem que falar o quê? Para pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. O Pedro tá começando a fazer dancinha, tá? Ele botou meta pra 2023 isso aí. Então fiquem atentos que vocês vão conhecer um novo Pedro. Medo, pânico e pavor. Falando em Pedro, as pílulas do Barão são sempre presentes. E por isso, eu vou jogar pro amigo aqui pra ele soltar as pílulas da semana. E, enfim, vamos em frente. Pedro, o que você tem pra gente? Hoje vai ser uma pílula só, já que a gente tá aqui na correria, que nosso querido editor tá desesperado aqui com a maratona dele, então a gente vai encurtar aqui pra ajudar ele. É o seguinte, a Blackstone, pra quem não sabe, dá um Google, porque devia saber quem lançou um relatório pós-pandemia, pós esse período, apesar que a pandemia tá meio que voltando agora, essa Covid maluca, né, mas enfim, lançou um relatório sobre private equity no setor imobiliário, onde ela aponta como os principais setores de crescimento o mercado de logística e data center. Data center por questões óbvias e logística aí como um forte candidato que ela está recomendando. Então a pílula hoje é uma pílula recomendativa e não debatida. Maravilha. A ser debatida. Fica a informação, né? De fato, tudo que envolve inovação para o mundo dos negócios é interessante. Exatamente. Partindo desse gancho muito bem levantado, Pedro de Regina, a gente vai começar a abordar agora o nosso tema. Esse tema veio de uma leitura minha, de um livro que eu estou aos poucos lendo, porque é muito interessante esse fato, porque são pequenos artigos, pequenos textos, então sempre dá um insight legal diferente. Do livro Departamento Jurídico 4.0 e Legal Operations, que é um livro de colaboração da AB2L com a Future Law. Inclusive, em breve teremos convidados da Future Law e da AB2L aqui, fica aí no ar. E o tema desse texto que eu escolhi, porque é uma grande provocação, na verdade, fala sobre o papel do advogado nos novos modelos de negócio que vão surgindo, né, conforme o surgimento das demandas e também das necessidades do mercado.
é notório que com o advento e a força cada vez mais presente da tecnologia nas nossas vidas, existem novos modelos de negócio, como, cara, a gente pode falar de Uber, pode falar de iFood, pode falar de softwares que oferecem serviço, né, o SaaS, como todo mundo fala, empresas de streaming, Netflix, o Caetano veio aqui, com o Rodrigo Caetano, a Amazon Prime Video, enfim, empresas de meio de pagamento também, que é um mundo, e todas essas novas tendências trazem novas demandas e também demandas jurídicas. Dito isso, qual é o papel do advogado perante isso tudo? Porque a gente entende que o mercado se movimenta muito mais rápido que o Estado e o Judiciário. Então, a gente, como advogado, seja corporativo ou prestador de serviço dessas empresas, dessas startups, tem que fazer um trabalho hercúleo, né, muito importante no enquadramento ou reflexão desses novos modelos de negócio. O que vocês pensam sobre isso? E que, se já tiveram experiência, eu acho que é muito legal também trazer essa pauta, porque quando a gente conversa aqui, a gente conversa com áreas de atuação totalmente diferentes dentro da advocacia. Então, a gente vai poder trazer algumas visões diferentes aqui para poder elucidar algumas questões. Então, eu acho que são 2 pontos aí. Primeiro, quando o mercado já é regulado, e aí cabe ao advogado especialista entender e saber, ter o conhecimento daquela legislação específica, de como funciona o aspecto regulatório daquela matéria, para poder aconselhar o cliente dele a tomar as decisões. E 2, quando o mercado ainda não é regulado, porque muito desses casos, como você estava falando, que às vezes o judiciário vem atrasado, isso é uma consequência natural da legislação. A legislação prévia é muito difícil de acontecer, porque até, aí voltando lá, né, Miguel Reale, teoria tridimensional do direito, tem que ter um fato, valora, vira norma, né? Então, quando o mercado não é regulado ainda, aí o advogado, pela experiência dele, pelo mapeamento de risco que ele vai fazer, pelo conhecimento de legislações extravagantes, estrangeiras, ele vai ter que indicar ao cliente o que acontece lá fora, por exemplo, se é que é uma coisa que já existe. Perfeito. Exemplo, LGPD antes de virar lei, existia já na Europa, já nos Estados Unidos, você podia pegar ali uns apanhados e meio que do que já tinha aqui no Brasil, que lá fora você fazia um direito comparado, estudo de direito comparado, fazia um mapeamento de risco e apresentava para o seu cliente. A partir do momento que ela vem, a lei de proteção de dados brasileira, aí você já tem um norte para ser seguido, né? Naturalmente tem modificações, alterações legais que ocorrem ao longo, até por inovações nessa área que você tem que adequar a lei, mas aí é diferente de quando a lei já está ali e você simplesmente tem que ter um conhecimento específico. Então, acho que são 2 pontos que o advogado tem que analisar. 1, já existe a regulação sobre aquela ou uma lei específica sobre aquele tema? 2, não existe, mas existe em outro lugar que eu possa absorver esse conhecimento ou puxar uma coisa ou outra ali para poder aproveitar e fazer um mapeamento de risco para o cliente? Então, acho que esses são os 2 pontos que o advogado ali que vai estar assessorando o cliente tem que analisar. Eu vou dar um pequeno step back aqui, porque é uma coisa que eu sempre bato nessa necessidade de interdisciplinariedade de um advogado que lida com negócios. Para a gente situar esses, digamos, novos modelos de negócios na nossa economia atual. Se você pega de 10 anos para cá, você começou a surgir esse modelo de startup, novos negócios, e nesse texto que o Rodrigo, nesse artigo que o Rodrigo bem citou, ele fala sobre o modelo de negócio do Uber, que é uma startup, que veio como um modelo de negócio diferente, disruptivo, que inclusive trouxe muitas discussões jurídicas que a gente pode abordar aqui no âmbito, né, brasileiro, né, porque poderia haver algum nível de divergência e dissonância do modelo de negócios com a nossa estrutura jurídica, como bem disse o Pedro. Primeiro você traz a novidade, depois o ordenamento jurídico se adequa, enfim. Nesse primeiro modelo de negócio, a gente tinha um posicionamento do advogado que é muito relevante, tem muito a ver com uma coisa que eu faço hoje em dia, que tem a ver com captação de investimento. Então é muito interessante esse tipo de advogado se situar numa lógica de que, eventualmente, um venture capital, um M&A, buscar crédito, estruturar crédito no mercado. Então, acho que é um modelo de advogado que ele vai atuar nesse negócio e ele pode atuar numa ponta que pode ser relação com o investidor,
ou pode ser, de fato, a busca por investimento. Então, o Rodrigo falou da Future Law. Quando eu comecei a lidar mais com isso, uma das primeiras coisas que eu fiz foi um pequeno curso na Future Law sobre Venture Capital, para eu conseguir me situar e conversar melhor com os players. A partir disso, fui estudando, me aprofundando, fazendo cursos, outros cursos mais nichados. Então, esse eu acho que era um ponto muito interessante, de você pensar na figura do advogado nesse tipo de novo negócio como captador. Você precisa entender como trazer o dinheiro, qual é a melhor forma, como é que você vai estruturar isso. Óbvio, de acordo com o interesse ali dos players, dos digamos, empreendedores envolvidos ali, independente do tamanho deles. Só que a gente está num segundo momento da economia. Qual é esse segundo momento da economia? A gente está batendo na porta... e essa é uma fala não minha, porque eu sou advogada, mas dos economistas, a gente está batendo na porta de uma recessão. Porque a nossa inflação, não só a nossa do Brasil, a inflação do mundo, está ficando no teto. Não vai ter como, para conter a inflação, a gente eventualmente vai entrar num cenário de recessão. Com o cenário de recessão, esse modelo de novos negócios, que era o quê? Tinha muito a ver com captação de dinheiro, com você esticar seu break-even. O que significa isso? Você vai demorar muito para chegar a netar as contas do seu investimento. Então, ou seja, você bota carvão, queima, só depois que você vai ver esse payback, digamos assim, que você vai começar a ver lucro. O que aconteceu? A gente estava nesse modelo que era captar, gastar muito, ou seja, contratar pessoal, investir em novas tecnologias, investir em benefício para o empregado, que seria o Empower Branding. Só que o que acontece? A gente começou a mudar, a configuração do mundo começou a mudar. Nesse cenário agora que a gente se encontra, que a configuração do mundo começou a mudar, esse papel do advogado, que ainda assim pode ser, porque ainda tem dinheiro para entrar, isso ainda existe, a gente está nesse lugar ainda, ele começa a mudar para uma lógica de auxiliar a enxugar o negócio, reduzir esse momento de chegar no break-even, que não é necessariamente um trabalho do advogado, isso é um trabalho da galera de finanças, mas ainda assim o advogado, ele dá todo o suporte para isso. E pode dar soluções estratégicas também para redução de gastos. Porque você entra num outro momento, que é um momento que está todo mundo vendo. Se você minimamente acompanha a economia, você está ouvindo falar de layoff atrás de layoff, que é demissão em massa atrás de demissão em massa. Você está ouvindo falar de corte de gás atrás de corte de gás. Então, aí você entra num segundo momento que é o que de fato é essencial, o que de fato pode ser enxugado, o que dentro do ordenamento jurídico você tem que manter, o que você não precisa manter. Então, quando a gente fala dessas novas empresas de tecnologia, muitas delas trabalham com dados, transmissão de dados, busca de dados. Até que ponto eu aplico a LGPD? Até que ponto eu estou fazendo gastos excessivos em relação ao LGPD? Aí, quando você fala nessas empresas, porque fica muito bem para o mercado você se posicionar de acordo com os valores de ESG, mas até que ponto você consegue fazer a sua empresa queimar caixa para entregar valores de ESG, quando na prática o dinheiro não está entrando nesse momento? Então, eu acho que, levando em consideração esses dois momentos econômicos, você tem esse momento em que o advogado é muito interessante, que ele se especialize em formas de venture capital, obtenção de crédito. Você tem esse segundo momento em que o advogado tem que entender as reais necessidades desses novos modelos de negócio e o que ele pode fazer para conseguir diminuir essas despesas sem, acho que chegar no limite, que é o que todas as empresas estão chegando, que é corte de pessoal, que é o que a gente mais está vendo agora, né? Corte de pessoal em massa, muito triste. Mas, infelizmente, para o lado da empresa também, é isso a sobrevivência do negócio, muitas vezes. Eu não sei dessas grandes empresas, mas muitas vezes é esse o dilema. Então, acho que o advogado tem que se adaptar, entender o que é que ele pode fazer para conseguir auxiliar com que o negócio siga andando. E para ilustrar, inclusive é importante a gente dar o crédito a quem merece, né? O texto foi escrito por Atademes Branco Pereira, que está no livro, tá? Importante dar esse crédito, porque, enfim. Ilustrando, no texto, o Atademes ele traz um julgado que é bem ilustrativo sobre esse tema e o papel do advogado nisso tudo. Foi-se levado ao STF nas ações diretas de inconstitucionalidade 5659 e 1945, o caso de exclusão de incidência de ICMS. Não, ISS. Era Eu acho que é ISS. Eu acho que é ICMS. Eu acho que é ISS. Não, é ICMS. Enfim. Depois qualquer coisa a gente dá uma checada nisso. Que envolvem operações de licenciamento ou cessão de direitos de uso
para programas de computador e software. Aí você pensa, ué, mas o que isso tem de errado? O que isso vai trazer para ilustrar? O que acontece, gente, é que essa discussão foi iniciada na época em que a gente trabalhava com CD. Entendeu? CD a gente tá falando de quando? 2000 e pouco? 2000, né? É. E aí tá finalizando esse papo agora, que a gente já tá em outro momento. Dito isso, a grande questão é a capacidade de atualização do advogado e das empresas dos negócios, da toda a equipe corporativa do negócio perante isso tudo. Porque a gente fica... Como é que a gente lida com essa insegurança jurídica com relação a tudo que está sendo envolvido? Quando a gente está falando disso, a Nath bem falou, a gente está falando de emprego, a gente está falando de vidas, a gente está falando de... É ICMS. É ICMS? Perfeito. A discussão era justamente essa, do ICS. Eu acho que o ISS estava na discussão, só que cada um tomou uma decisão diferente, salvo engano é isso. E aí como é que a gente fica, né? Porque a gente está falando de um processo de 20 anos. Tem retroatividade, mas aí não tudo. Não tudo, exatamente. E aí a gente fica preso num limbo jurídico que só atrapalha o ambiente de negócio, como a gente bem falou das leis que, né, a gente falou, teve um episódio que a gente fala das leis que promoveram uma melhoria no ambiente de negócios. Esse processo aqui atrasou decisões, com certeza, durante toda a vigência dele, né? Mas é isso um pouco que eu tô falando, assim. Eu acho que na estrutura que a gente vive hoje, sendo realista, a nossa estrutura jurídica não vai mudar absurdamente a ponto de trazer celeridade absurda para esse tipo de discussão. Não vai. Em menos de 20 anos. Isso não vai. Eu acredito que isso não vai acontecer. Enfim, tá gravado, vamos ver. Daqui a 5 anos o que acontece. Acho que 20 anos foi um pouco exagerado, né? Poderia ter sido decidido num prazo menor, não, né? Não, eu tô dizendo que a estrutura estrutura jurídica perfeito, não vai mudar. Perfeito. Não a demora da decisão. Não, a demora da decisão é absurda. Mas eu acho que o trabalho ideal do advogado, e eu tô falando o que eu procuro fazer, até porque eu não vivo sendo litigante, porque se você é litigante também, você também tem o outro lado da moeda, que para você pode ser que faça sentido esse tipo de discussão judiciária. É você tentar fazer arredondar, eu adoro um termo super não popular, que é azeitar. Azeitar a situação de forma que você evite ao máximo bater na porta do judiciário. Não é esse caso, porque a gente está falando aqui de tributação. Como ele tem um exemplo recente, que tem a ver com esse modelo de startup, com essa ideia da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD trouxe um monte de obrigação para as empresas. Várias obrigações. Com um monte de obrigação, o que acontece? Você começa a ter custo. Né? Você começa a ter que implementar coisas na empresa, contratar funcionários, contratar coisas. O que está sendo discutido agora? Foi discutido recentemente no TRF. Tomar crédito de PIS e COFINS pelos gastos tidos com a LGPD. Acho que a questão que fica nisso aí é quais são os gastos. Porque, assim, gasto com LGPD, você pode estar falando de muita coisa. Mas também é isso. Você dar para a empresa... Não é um ônus. Ônus não é a palavra correta, porque a LGPD ela é essencial, sim, é muito importante a gente ter muita clareza no tratamento de dados. Mas ela te traz uma necessidade, você começa a ter gás, então você começa a queimar mais carvão por uma razão, e aí a galera bate, beleza, tudo bem, eu vou gastar, mas aí eu quero tomar crédito desse valor de PIS e COFINS, desse valor que eu tô gastando. Então é mais uma discussão, que pode ser que seja rápida, pode ser que seja devagar, ninguém sabe quanto tempo vai levar, mas já é outro tipo de discussão por esse novo modelo de negócio que traz, né? Agora também Desculpa. O que também foi trazido e é notório para essa questão o tempo das coisas sempre foi uma coisa que me trouxe muito interesse. Então, nada como fatores extrajurídicos para acelerarem os processos jurídicos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Força política, né? Uma vez havendo uma necessidade clara política para que as coisas sejam dinamizadas, tudo acontece mais rápido. E por que eu falo isso? A gente tem um exemplo muito forte do trabalho remoto na Covid. Bom, todo mundo viveu a fase mais aguda da Covid e lembra como foi todo mundo tendo que se readaptar em 2, 3 meses. Sim. E as coisas aconteceram muito rápido. A gente teve projetos-lei, decretos-lei que foram fundamentais. Claro que com alguns erros ali, algumas lapidações com o tempo, mas eu acho que a necessidade clara, num ambiente político, não jurídico, acelera as coisas e traz alguma dinamização para essas...
querelas que nós temos aqui no nosso dia a dia. Concordam? Inclusive a lei da liberdade econômica, né? MP da liberdade econômica, que depois foi convertida em lei, que a gente também já tratou no episódio aqui, também foi uma Muito boa durante essa lei. a pandemia e tal. Foram, realmente, tiveram algumas leis. Eu acho que, assim, a pandemia, ela acelerou um processo que, como a gente estava falando aqui, é muito moroso naturalmente. Né? No nosso judiciário, nosso sistema legislativo, ele é bem moroso no que concerne aprovação de lei, tramitação de lei, aí depois, às vezes, tem um partido político ou outro que não concorda, aí quem impugnar entra com a DIN, a DPF, alguma medida judicial cabível, caso a caso, naturalmente, para poder impugnar, porque ele não tem interesse político que aquilo vá para frente. Então, além da morosidade natural, a gente ainda tem esses entraves políticos de bastidores que acontecem. E aí eu acho que a pandemia, nesse sentido, ela foi vantajosa, se é que a gente pode falar assim numa pandemia, né? Mas, do ponto de vista legal de aprovação de lei, porque vários assuntos, como você muito bem falou, teletrabalho, né, o home office, ainda que já houvesse um direcionamento nesse sentido, acho que a forma com que ele foi acelerado para virar efetivamente um artigo, um dispositivo legal, foi muito mais rápido do que se a pandemia não tivesse ocorrido. Uma coisa me ocorreu aqui do nada. Vocês acham que o mundo... Não sei nem se essa pergunta é cabível, mas vocês acham que o mundo ficou melhor depois da pandemia? Não, não é isso. Vocês acham que Eu entendi o que você quis dizer. todas essas modificações fizeram do mundo um lugar melhor, dada essa celeridade que a pandemia conferiu, digamos Não, assim? acho que não. Acho que a pandemia... Primeiro que é uma doença maldita, mas eu entendi o seu... Não, eu tô falando... Entendi. Cara, eu acho que não. Eu acho que simplesmente você faz de acordo com a necessidade do seu país, ou do seu município, estado, enfim, da tua comunidade que você está inserida. Acho que ela acelerou processos como esse que a gente está discutindo, mas eu acho que não foi mundo melhor, acho que não. Porque, por exemplo, pautas de SD que poderiam vir com a pandemia e tal... Cara, a gente vê que às vezes tem um greenwashing ali, que o cara não tem o dinheiro, mas ele faz aquilo só pra poder falar que ele tem uma pauta e ESG, quando na verdade ele tá nem aí pra isso. É aquela velha frase, né? O ESG é muito bom até começar a cortar o lançamento. Quando ele começa a ser ali, deixar o investidor ver como investimento e ver como ônus, ele corta rapidinho. Então não tem a pauta ESG até a segunda página, na maioria das vezes, entendeu? Isso tem até um estudo que a gente trouxe aqui também no episódio de ESG. Muito bom esse episódio. Levantado sobre isso, que a gente vê que o percentual ainda é muito baixo das empresas que efetivamente adotam uma pauta consolidada de ESG, passa a crise e continua a crise. Não, e aí só um disclaimer que tem, a gente debatendo mais profundamente nesse episódio, que é, na realidade, a maioria das empresas que adotam, de fato, uma pauta de ESG com responsabilidade é porque elas sofrem pressão externa de fundos externos que exigem e estabelecem parâmetros dentro da lógica ESG para cumprir, porque poucas empresas, a gente cita poucas, nesse caso a gente cita a Natura, que é uma super referência brasileira, que tomam isso para si e falam, não, beleza, eu vou inserir não como uma pauta, mas eu vou inserir como uma cultura dentro da minha empresa. Mas, enfim, isso é a outra pauta. Eu assisto ao nosso episódio de ESG, eu não me lembro de cabeça. Mas, se eu não me engano, acho que é 5% só das empresas que efetivamente tem uma listadas pauta na bolsa, listada né? na bolsa com uma pauta de ESG. Pois é. Inclusive, a gente fala que a demanda, né? Aquele artigo da BlackRock, né? Que fala, esse artigo é, cara, incrível. Muito bom, muito excelente bom. artigo. Como muito bom. O ESG como uma demanda que o investidor traz à empresa, aos negócios. É bem interessante. Sabe o que a gente pode dizer nas próximas? Me lembrei, por exemplo, quando a gente trouxer esse tipo de coisa, a gente pode botar um link para as pessoas clicarem. Tipo, o link dessa carta era bem interessante. É verdade. É uma carta legal. Tipo aquele, clica aqui no link aqui em cima do vídeo. Aqui. Exatamente, A gente pode fixar o conteúdo no chat. Do YouTube, né? Na descrição. Boa. Beca, Tem que lembrar da Beca. Beca, tá, anota essa, Beca. Qualquer dúvida, manda pro jurídico, tá? Agora, eu acho que a Nath vai ter mais... claro que a gente vai pincelar também, porque a gente não tá aqui de bobeira. Mas a Nath, como tem essa rotina... Do absoluto nada. Eu também não tô aqui de Jogou bobeira. a frase de efeito do Johnny. Aqui na casa do seu pod, ninguém tá de bobeira. Tá todo mundo ligado. O TDAH desse podcast aqui atrapalha. Como a Nath... Crítica, tá? Foi uma crítica a gente, assim. Pá. É que eu fico nervoso, gente. Lançou. Ansiedade. Muito café já. Mas aí cabe
O mediador aqui, ó, consegui aqui, Dá ó. uma segurada na gente. Gente, aqui não é nem 220, eu acho que é, sei lá, É 660. 440. 660, cara, que é loucura. Mas Fala, só Rodrigo. não pode ser Então, Nath, 666, né? eu queria saber da sua visão, como é o seu contato com diferentes setores dentro de um negócio. Porque, de fato... Você tá falando de diferentes áreas? Isso. Dentro do mesmo negócio? Isso. Porque, bom, você é gerente jurídica de uma empresa que está crescendo cada vez mais. Então... Amém, né? Amém, claro. Então, diversas vezes surgem novos desafios e que tem um tangenciamento no jurídico, mas não só com o jurídico. Vem com o financeiro, vem com o marketing, vem com o executivo, contabilidade. Enfim, como é a sua abordagem nesse papo? E eu falo não só abordagem técnica, não, mas como saber lidar profissionalmente com pessoas de diferentes fontes de conhecimento, porque eu acho que isso é um baita desafio. É que são línguas diferentes, né, no final das contas. Sem dúvida. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast, isso obviamente eu venho do meu background profissional e é por isso que eu sempre repito isso. Eu acho que dependendo da função que o advogado desenvolva, seja ele como um gerente jurídico, seja ele como um jurídico externo, seja ele como um advogado que presta serviço de fato, a interdisciplinariedade ela é essencial. Mas ela não somente é essencial para você conseguir deter conhecimento e tomar melhores decisões jurídicas com base em todos os fatores que devem ser ponderados. Mas ela também é essencial para você conseguir dialogar com as outras áreas. O direito ele não é uma área por si só, ele não é uma ilha. Então, quando você pega o direito aplicado dentro de um ambiente de negócios, toda decisão jurídica ela tem que ser ponderada com, no mínimo, uma decisão comercial, financeira e contábil. Peraí, comercial, assista o episódio da Pepsi. Ah, boa, É verdade. Vai ser lançado... Tá lançando agora. Acho que é hoje, né? Verdade, hoje, vai ser lançado hoje. É verdade. Então... Comentário fixado aqui, ó, que a Rebeca vai botar pra vocês. Já bota o link. Então é muito importante, porque senão não é que a sua competência profissional fique comprometida, mas a qualidade da sua decisão fica comprometida. E com isso, obviamente, você não vai ser detentor do conhecimento de alguém que é de outra área. Por isso que a gente vive num ecossistema estruturado, em que você detém conhecimento e a outra pessoa também, os outros gerentes de áreas, outras pessoas participam das outras áreas. Mas você conseguir entender minimamente, adequar, é essencial. Sem isso, eu acho que um negócio não funciona. E uma das coisas que foi muito importante para mim, aí tem a ver com a minha trajetória pessoal. Quando eu comecei a atuar mais profundamente com empresas, eu era estudante da Emerge, que é a Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro, que é um ambiente que você estuda para fazer a prova da magistratura, que é a prova de juiz. Então quando você está nessa ponta do judiciário, eu estagiava junto com juízes e desembargadores, toda a sua redação gira em torno de sentença, votos. Você tem uma perspectiva jurídica outra. O seu vocabulário é outro, o seu approach da norma é outro, a sua interpretação normativa muda. Porque você está numa outra ponta, e tem que ser assim, porque todo mundo vai ter que sopesar cada um do seu lado. Então, o meu vocabulário, a minha compreensão era diferente. Hoje em dia, isso mudou muito, assim, muito. Tem até uma coisa engraçada. A gente foi semana passada. Foi semana passada que a gente foi pro Congresso em São Paulo? Foi semana passada. O mundo tá tudo muito rápido. É mesmo. Foi semana passada. Foi semana passada. Eu até botei esse textinho assim no meu LinkedIn. Eu saí de Congonhas, entrei no Uber pra ir pro Congresso. E o papo vai, papo vem com o Uber, etc. Ele falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou responsável por um departamento jurídico de uma empresa, que é um grupo econômico, etc. Aí ele falou, mentira! Eu falei, mas por que mentira? Ele falou, porque você tá toda colorida. Eu tava com uma calça rosa, uma blusa azul e um blazer amarelo. É uma homenagem à pizza portuguesa. Aí ele falou assim, eu jurava que você trabalharia com marketing ou alguma coisa do gênero. Eu achei engraçado, porque uma pessoa que provavelmente é muito distante da minha realidade já conseguiu me ler de uma forma muito clara. Eu sou uma advogada que atua, mas sempre tentando ser disruptiva em relação à advocacia tradicional. E eu não falo, e a minha roupa, o meu vocabulário é só a ponta do iceberg. A maneira como eu lido, o respeito com que eu lido para outras áreas, saber que
o interesse jurídico, às vezes, ele prevalece, mas nem sempre. Às vezes, você tem que adequar a necessidade jurídica a uma necessidade econômica, a uma necessidade comercial. Isso é essencial. Então, assim, a dica, se eu puder dar, depois, sei lá, de quase 10 anos trabalhando com empresa, a dica que eu posso dar é... Estude outras áreas, converse com outros profissionais, faça um benchmark não só da sua área, mas das outras áreas. E de como essas outras áreas enxergam o jurídico. Eu acho que hoje em dia o jurídico é ser enxergado de uma forma diferente. Não como aquele órgão, aquele departamento chato, aquele departamento cheio de negativas, mas é um departamento que vem para integrar todo mundo, aquele departamento que vem para otimizar, não só para ficar apagando incêndio, tipo, lascou, tem que mandar para o jurídico. O jurídico não tem que necessariamente ser a última ponta da cadeia. Ele pode sim ser aquele cara que vem costurando desde o início para a gente fazer a solução ser melhor, ser mais fácil. Tanto para a empresa quanto para os outros players externos que você está negociando. Então, eu acho basicamente que é isso, Rodrigo. Eu acho que é muito legal, assim, uma das coisas que eu mais gosto hoje na minha profissão e como eu desempenho profissionalmente é atuar em conjunto constante com várias áreas. Outro dia eu brinquei que eu falei que advogados devem ser, sei lá, 20% só das pessoas com quem eu lido. Eu lido com poucos advogados. E a maioria dos advogados que eu lido, na realidade, são advogados que é o mesmo contrato. Eu acho assim, indo de trás para frente no que a Nath estava falando, eu acho que hoje em dia o advogado que não tem uma visão multidisciplinar do que está acontecendo dentro de um processo ou na consultoria, como a Natália faz mais ali, né, contratando advogado externo, o cara tá fadado a cometer algum erro, seja aqui no começo, seja lá na frente. Porque hoje o direito é muito multidisciplinar, você tem que ter essa visão, até para uma ação judicial. Às vezes tem aspectos econômicos que estão envolvidos ali numa ação judicial, que você tem que ter um conhecimento. Então, só fazendo esse step back, antes, quando você falou da questão da Emerge, foi até engraçado que a gente tinha uma advogada lá no escritório que ela fez Emerge também. E aí, quando ela chegou nesse momento da Emerge, que vocês são obrigados a estagiar com um juiz embargador, ela começou a fazer as peças de uma maneira super neutra. Falei, cara, tu não tá fazendo sentença pro juiz, não. Aqui você tem que ser parcial. Aqui você tem que achar um argumento para o seu cliente. Cara, claro, não me interessa se é mais correto e por meio do caminho. Você vai achar para o teu cliente, se vira, refaz isso aí que não tá funcionando. Sabe um fun fact? Na Emerge, eu não sei como é que é agora, né? Eu tô falando de muitos anos atrás, mas a gente tinha não somente aula de português jurídico, como aula de sentença. Então, o seu vocabulário, a maneira como você estrutura uma frase, as coisas, tudo que você vai colocando, e obviamente você vai estudando aquilo, você vai replicando. Tipo, essa pessoa que trabalhava com Pedro, vai replicando no papel, na prática. É muito determinante, muda absurdamente. Se você pegar a Natália elaborando e-mail e pareceres de 2015, é totalmente diferente da Natália de 2022, assim. São profissionais absurdamente diferentes. E não que uma seja melhor que a outra. Provavelmente eu sou melhor do que a de 2015. Tem uma especialização. Mas assim, Você trabalha com isso. Mas o posicionamento é muito diferente, assim, cara, você trabalhar, e aí me desculpem a todos os magistrados, mas eu descobri que, assim, magistratura nunca seria pra mim nessa época em que eu comecei a trabalhar junto com os magistrados, principalmente primeiro grau, porque depois eu fui pros desembargadores. Mas é um trabalho que eu admiro quem faz, mas não é pra mim. Não é pra mim. Muitas vezes é até bom você fazer certas coisas pra encontrar os nãos, né? Os nãos que você fala são talvez mais importantes que os sim, né? Nossa, com certeza. Então, muitas vezes eu fiquei muito mais satisfeito com as conclusões negativas do que as conclusões... realmente, é isso. E é engraçado, eu nunca fui uma pessoa, assim, cheia de certezas. Tipo, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Mas é a melhor coisa. Eu sempre vejo qual é. Vou ver qual é, será que funciona? Aí tem... E vai muito de encontro com assim, que você, com a sua atuação hoje em dia. Sempre tem uma curiosidade para conversar com o financeiro, conversar com o comercial, conversar com marketing, etc. Com a contabilidade. Agora, você trouxe uma frase que ficou na minha cabeça até agora. O jurídico não é uma ilha, o direito não é uma ilha. Você falou alguma coisa nesse sentido. O jurídico, eu vejo como o advogado, como um viabilizador de possibilidades. Possibilidades de negócio. E aí, a partir desse momento, me traz a reflexão dos novos negócios que a gente começou a conversar aqui. Como é que a gente vai viabilizar possibilidades quando elas nunca foram pensadas? O novo, apesar de ser instigante, ele é fonte de muitos
desafios e complicações durante o processo até a conclusão e estruturação da inovação, né? Mas essa eu acho a parte mais legal. Eu também. Exato! O desafio pra mim... Isso! Cara, assim, tudo bem, isso. chega um cliente novo, a gente comemora, óbvio, no escritório. Mas o cliente novo que é uma ação, tipo, padrão, tipo, é um tesão pra você fazer. O cliente novo, que é uma ação loucaça, tipo, não tem lei, você tem que pesquisar direito comparado, ou um desafio que nenhum outro advogado conseguiu resolver, tu vai ter... Cara, é outro desafio. Pra mim, essa é a pegada que eu chego lá, eu chego com tesão pra resolver, entendeu? Exatamente. E aí eu fico pensando, eu acho que o caso mais notório que a gente viveu nos últimos, sei lá, 10 anos foi o caso do Uber, né? Teve pareceres de ambos os lados, da galera do táxi, da galera... da própria Uber, enfim. Cara, acho que o Nubank também, né? É verdade. O Nubank também é bem disruptivo, assim, porque ele foi o... É verdade. Queira bem lembrado. não, queira a gente não queira... Gente, o Nubank tipo, patrocinador da Copa, tá? patrocinador regional, né? Mas Ah, patrocinador. era regional só? Ah, tá. Mas é patrocinador da Copa, não tô É, tirando ok, mérito, não. não, claro. Mas, cara, Brasil tem basicamente 4 bancos, né? Sim. Banco de varejo. É. Entre aspas, do nada, você vê um cartãozinho roxo revolucionando o mercado, né? Eu acho que eles são bem disruptivos, assim também como a XP. Bancos de varejo, tudo no setor financeiro, né? Engraçado. Bancos de varejo, investimento só pra galera high level, galera milionária. De repente, a XP fala, cara, tem 95% do mercado que o cara tem um dinheiro, Sim. mas ele, tipo, não tem a conexão pra A fazer demanda esse reprimida, né? Demanda reprimida e ele vai aqui, ó. E eu arrisco forte. dizer que é aí onde o dinheiro tá, né? É, o com dinheiro certeza. tá ali, né? É aquela questão, né? Volume, né? Claro. O volume é muito grande. Você tá falando de 95%. É o famoso dos estão brasileiros, deixando dinheiro na mesa aqui, deixa eu pegá-lo. É basicamente óbvio, isso. óbvio. E aí, eu acho que também, enfim, todos essas Mas o Uber também é disruptivo. Não, total. Não, é porque absolutamente. foi muito chocante o conflito na rua, passeata de... Até a questão taxista, trabalhista que a gente etc. tava falando, Sim. né? Exato. Até hoje tem isso. Você lembra dessa questão no começo? Os caras davam pedrejada no Não, é isso que taxista. o Rodrigo Exato. tá O Uber não podia entrar em aeroporto, É. lembra? Não, exato. surgiu até um Cara, eu acho que isso até- termo que era a uberização das profissões. Eu acho que os advogados trabalhistas devem ter batido muito nisso. Era a uberização das profissões. Mas esses casos disruptivos, o legal deles é que isso é que é muito maneiro. Você pega alguém que teve uma supervisão, que criou um novo modelo de negócio e você arrasta uma galera atrás de você, gente. Aí você muda o comportamento cultural, econômico e social. Eu me lembro que quando eu morava no Rio, eu só pegava táxi. Hoje em dia eu até penso assim, gente, de onde é que eu tirava dinheiro na minha bolsa em papel pra ficar pagando táxi assim? Pois Hoje em dia é engraçado, modificou completamente. O Uber, ele teve uma visão muito legal, que hoje em dia a gente aplica pra tudo, repara. Tudo hoje em dia é marketplace. Todas as grandes empresas que a gente compra na internet, Varejo. a maioria delas, elas são marketplace. O Uber, ele é um marketplace bilateral. Ele é um marketplace nosso e um marketplace do motorista, porque ele se insere ali e você se insere ali. E os dois estão na mesma base de dados, então o motorista se cadastra e você pede o Uber. Então, muda completamente, é uma diferença sutil que tem relação com tecnologia, com dados e processos que muda completamente a dinâmica. Eu lembro dessas passeatas, e ainda assim tem um nível de discussão sobre os direitos trabalhistas desses motoristas de aplicativo, etc. Mas eu acho que é isso, tá na mesa. Tem que ver como vai ficar. E foi o que você falou, eu acho que foi na última pílula do último episódio, que você falou que a tecnologia não tem como parar, alguma coisa assim, e o Uber é um exemplo disso. A gente aqui, analogicamente, viu tentativas de freada, né? Gente, até, se você for lá pra trás, cartão de crédito, né? Cartão de crédito também é uma grande revolução. Antigamente você passava cheque. Hoje em dia, não sei nem se o banco ainda emite cheque. Cheque, né? Pra cheque administrativo, eu sei que sim, mas assim, acho que ninguém anda com talão de cheque. Você fala esse negócio do dinheiro que me lembrou. Sim. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci o filho do cara que inventou. Aí só a galera dos 30 pra cima vai saber o que eu tô falando.
Porque antigamente você não passava o cartão de crédito numa maquininha. Era tipo um negocinho retangular eu com lembro. carbono. Eu lembro. Você botava o seu Lembro, cartão, assim, passava o carbono, papel Sim. carbono, e você ficava com tipo com um comprovante. Eu conheci o filho do cara que inventou essa máquina nos Estados Unidos. Caramba, que maneiro. E aí? Esse aí tá... Não, ganhou um Tá com uma dinheiro, graninha aí, né? vendeu a tecnologia da época, Dá pra ficou fazer- milionário. Dá pra fazer um churrasco com esse dinheiro Cara, aí. você falou de tecnologia, achei interessante. Porque era legal assim, pode falar. a gente jogava tênis junto na escola, Nossa, né? você é chique, né? Jogando tênis com o filho do cara que inventou Cara, não sei o Pedro tem maior quê. cara que era um moleque que jogava É, tênis né? na escola. Né? Sempre tem um na sala que joga tênis. A cara do É, Pedro ele que era todo ele. de- Cara, Todos de e o pior branquinho. que é engraçado que eu estudei em escola pública nos Estados Unidos. Aí tu já começa, né, enfim, outra discussão aqui. E aí porra, os moleques na minha escola já iam de carro, porque nos Estados Unidos e Minnesota, você, com 16 anos, você já pode dirigir, né? Você fica com uma licença de provisória, assim, que você tem supervisão dos pais, mas você pode dirigir. Beleza, não pode ir pra estrada. Enfim, outra discussão. E aí o moleque... O TDAH, Porra, o TDAH. o moleque na época, ele tinha, tipo, sei lá, uma Ford F-150, tipo uma picapezona gigantesca, linda. Não sei o que. Eu falei, caralho, mãe. Pô, geral com os carros aqui, né, meio fudido aqui. Porra, o moleque que eu morava na casa tinha um carro de, sei lá, 45, carro velhão, assim, tá ligado? Segunda Guerra Mundial, o carro do cara. Aí eu falei, caralho, pô, o moleque tem um maior carrão, né? Aí, beleza. Passou. Aí um dia o cara que morava comigo, que era amigo dele, que foi quem me apresentou até, falou, pô, o pai dele que inventou aquela parada do cartão. Eu falei, por isso que ele é o único que tem esse carro aqui na escola, né, irmão? Não, mas aí, retomando, eu acho que essa questão da tecnologia e o papel do advogado, eu acho que muitas vezes aí que aparece uma certa... Essa palavra tá um pouco, acho que um pouco complicada de ser usada hoje em dia, mas espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Que é uma militância em prol do desenvolvimento do negócio, né? E eu falo isso dentro do próprio legislativo. Você acha? Eu acho que é importante ter. Importante sim, ter. não que exista. ok. Eu acho que é fundamental, não só o advogado, mas também como todos os stakeholders até potenciais stakeholders do negócio, tenham um senso de grupo para poder viabilizar as possibilidades Gente, do negócio. um ambiente de negócio favorável, ele modifica a economia de um país, entendeu? Também Você acho. traz capital externo, você modifica seu posicionamento internacional. Então, assim, modifica absurdamente. Assim, aí a gente poderia entrar em discussões políticas, mas não cabe. Esse não é um podcast que trata sobre política, a gente trata sobre direito. Mas, assim, você facilitar um ambiente de negócios, isso é essencial. Essencial para o desenvolvimento. Eu acho que a partir da militância, até concluindo o que foi trazido no texto, existem as possibilidades que o Pedro meio que deu uma pincelada lá no começo do nosso papo, que são as possibilidades que são apresentadas para a atuação dessa militância, que é o enquadramento do negócio à luz do que já existe, ou uma vez não existindo nada nesse sentido, cara, a gente vai enquanto não surge nada específico para o tema, a gente vai trabalhar com um dos institutos de fonte do direito, que é a analogia do que a gente já tem, e talvez já tenha internamente ou externamente, para poder fazer o enquadramento e uma viabilidade da implementação do business aqui no caso do Brasil. E a partir disso aí, trabalhamos para que o negócio seja viabilizado, até porque todo dia aparece uma possibilidade nova de negócio, né? Então, o que eu ia falar tem um Instagram, uma conta, um perfil, sei lá como é que fala, no Instagram chamado Canto de Liberdade, que ele faz justamente essa questão. Ele faz comparativos De outros países, né? entre outros países, às vezes entre estados, por exemplo, economias, enfim, diferentes comparativos numa forma bem didática, com diferentes fontes que eles citam no final, inclusive. Onde eles botam, por exemplo, a facilidade de fazer um negócio naquele país ou naquele estado. Você mostrou. Qual a posição que aquele país ocupa em, por exemplo, liberdade econômica, questão humanitária, quanto tempo demora para abrir uma empresa naquele país ou naquele estado, naquela cidade. Enfim, comparativos muito legais sob esse ponto de vista da legislação que contribui ou não para o desenvolvimento do negócio dentro daquele local. Nath? Não, é isso. O Pedro tá falando isso, eu tava pensando sobre nossa estrutura tributária, que ela também é extremamente proibitiva, é uma estrutura tributária muito complexa, ela é uma estrutura tributária que
é muito difícil, tanto para aplicação do legislativo, quanto para quem Pouco lida obscura, direto. né? Tanto para quem lida direto com. Proposital, gente. Vamos ser Não, sinceros aqui. eu até acredito que seja, porque assim, acho que o nível de gambiarras, e aí me desculpe a palavra um pouco chula, tributária que a gente tem, Muita gente ganhando dinheiro com o sistema tributário nacional. é muito louco. E é muito. escritório de advocacia, querendo ou não. Sim, com certeza. É lobby, que a gente sabe que não é regulamentado Sim. no Brasil, mas existe. É o próprio governo. Então, por exemplo, a gente acabou de citar a questão da isenção. Durante um período imenso, o Estado arrecadou. É. Agora ele vai gerar o crédito, beleza? Mas, cara, se fosse bem investido, será que durante esse tempo todo do valor não renderia dinheiro suficiente para pagar agora essa restituição? Não, Entendeu? exatamente. E aí crédito, né? Nem tipo faz o Pix na conta do cara, entendeu? Então, assim, entendeu? Mas o Pix é Até negócio. isso ajuda. É porque a gente sabe que o Brasil é esculhambação, mas assim, até esses pontos você poderia parar pra observar, entendeu? Então, acho que o jeito que é uma coisa que é um ganha-ganha pra muito setor da economia dentro do Brasil. Muitos setores do Brasil. Eu concordo fortemente com Inclusive, você. pô, o Simples Nacional, que foi, entre aspas, uma revolução tributária, porque ele simplifica a forma de tributação. Por que você não tem um Simples Nacional para o lucro presumido? Um Simples Nacional para, sei lá, qualquer tipo de real, lucro real, enfim. Ou um simplesão nacional mesmo, entendeu? E aí você só bota escala. Por que não? Enfim... acho que não tem, muito mais porque não existe essa vontade política de diversos setores que ganham em cima dessa confusão, dessa suruba tributária do que qualquer outra coisa. Hoje o Pedro tá falando umas palavras impactantes, né? Eu tô aqui. É que o recesso forense tá fim de chegando. ano, é fim de ano. O último dia útil Segunda que vem. Segunda que vem Dia pros 20. advogados, litigantes. Então, enfim, tá como? Já tá um fire o Pedro aqui. O problema é que o consultor continua, né? Então, eu tiro férias do litigioso, mas o consultor continua Acho que o trabalhando. consultor tá mais light, então, porque dupla personalidade. o litigante tá como? Tá. E você, advogado, consultivo ou litigante, ou nosso ouvinte interessado, estudante de direito, jovem advogado, enfim, vocês já sabem, né? Recesso forense está chegando, mas independente disso, qualquer dúvida, vocês já sabem. Manda pro jurídico. Valeu, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.